se assentar. Quero fazer o agradecimento a Jesus pela vida do pastor que sempre nos recebeu de braços abertos. É uma honra estar mais uma vez aqui na congregação Maringá, aos obreiros que nos recebem, segundo o carregado, terceiro, o irmão Odilon, presbítero da casa do Senhor, que sempre nos tem recebido de braços abertos. O irmão Fabrício, que está ali, bem elegante, como sempre, que Deus te abençoe, Meu amigo Eduardo lá, que está com a sua companheira, que Deus te abençoe grandemente, vocês dois. O Leonardo, que perguntou, posso filmar? Pode filmar, vamos filmar então. E a minha noiva, a Bruna, ela começou a cumprir escala há pouco tempo, e ela disse para mim, como é que eu faço? Eu disse, vou te explicar o que é ética ministerial. Se foi chamado para cantar, canta. Se for chamado para pregar, prega. Se for chamado para ler a Bíblia, leia. Tem gente que pega o microfone e quer, em vez de cantar, ele quer falar. E outros, ao invés de ler a Bíblia, ele quer ficar ministrando. Não, a Bíblia diz que cada um fique na vocação que foi chamado. Então ela tem que cumprir esses requisitos. Eu disse também que eu sou criterioso com horário. Eu gosto de terminar o culto às 9h30. Este é o meu critério, porque a casa de Deus, tem gente que diz, Deus tomou conta e eu passei do horário. Não, 1 Coríntios 14:40. Antes fazer tudo com decência e ordem. Vamos, os irmãos sentados mesmo, vamos ler em Romanos capítulo 12, e o versículo 2. Quero dar os parabéns, pastor, pelo sonoplasta. Tem sonoplasta que fica o dia todo, o culto inteiro no celular, O sonoplasta lá começou a ver os hinos ali, ouviu os hinos, sentiu arrepiado. Ela disse, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estava sentindo a presença de Deus. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, depois vem 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas. Romanos capítulo 12, o versículo 2 nos diz bem assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. É uma palavra bem conhecida. Todos os crentes que conhecem a Bíblia sabem desta palavra. Nós escutamos, eu escuto desde pequeno e leio desde pequeno esta palavra. Todo mundo diz, e não vos conformeis com este mundo. E nós ficamos dizendo, eu não me conformo com o mundo, eu não me conformo com esta situação, eu não me conformo como está o planeta Terra. E nós achamos, dentro da nossa distopia humana, que Jesus veio para fazer com que a Terra sentisse paz. Não, nós estamos redondamente enganados. Por quê? Porque a partir do momento em que Adão comete o pecado, Deus condena toda a terra e a humanidade estava condenada. Ou seja, Deus fala para Adão, por causa tua e em decorrência do teu pecado, a terra há de produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, Deus estava criando um colapso mundial. A humanidade, o universo, ele passava por um colapso universal. Por causa da queda de Satanás, a Bíblia nos diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, não havia forma e não havia conteúdo em nada. Havia um colapso universal por causa do pecado de Satanás, por ele ter derrubado a terça parte dos anjos. Para nós entendermos Deus, ele é tão contrário ao pecado, que bastou um pecado de Adão para que Deus tirasse ele do paraíso. Deus disse, basta um pecado. Satanás, ele tinha um objetivo. A finalidade de Satanás não era somente que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É porque no Éden havia duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. Ou seja, havia uma árvore que faria o homem viver eternamente, e esta árvore existe. A Bíblia nos fala que havia duas árvores no jardim. Então, o homem, se comesse depois do fruto da árvore da vida, o homem iria viver eternamente, e eternamente o homem iria viver em pecado. Deixa eu te dizer, o homem iria viver eternamente longe de Deus, dissociado da presença de Deus. Eu costumo dizer nas minhas pregações, pela misericórdia do Senhor, que o versículo mais triste da Bíblia Sagrada não é o que Jesus chorou, não é o que Jesus esteve na cruz, mas Romanos capítulo 3 e o versículo 23, que nos diz, porque
pecaram, estão carentes, os homens estão dissociados, separados da glória de Deus. O homem, com sua natureza pecaminosa, Adão, em seu pecado original, condenou toda a humanidade. Agora, olha só, imagina acordar todos os dias com uma dor excruciante. Vou dar um exemplo: quem perdeu um pai, quem perdeu uma mãe, ou quem perdeu o seu amado filho, sabe da dor que é quem perdeu um ente querido. Agora, com o tempo, esta dor passa, esta dor, ela vai desaparecer, porque o tempo cura as experiências, vem algo para nos confortar, um familiar, ou um filho novo, ou então o Senhor nos conforta com as perdas. Mas o homem iria acordar todos os dias sem conforto. Os homens iriam olhar para Adão e dizer: Adão, por causa tua nós não temos esperança, por causa tua nós vamos viver eternamente com este sofrimento. Os homens iriam acordar todos os dias dizendo para Adão: Adão, por causa tua nós não temos vida, nós estamos separados de Deus. Por causa de Adão a nossa história acabou. Mas então vem a cruz de Jesus Cristo e a história começa a mudar de uma maneira tão tremenda. E agora eu vejo as pessoas dizendo: por causa de Adão eu tenho que trabalhar, por causa de Adão a mulher tem que sofrer dor de parto, por causa de Adão eu tenho sofrimento. Os homens ainda estão culpando Adão, os homens ainda estão culpando Eva pelo pecado original, e esqueceram que a cruz mudou todas as coisas. A Bíblia nos fala que por meio de um homem o pecado chegou na terra, mas por meio de um só a salvação chegou para todos que confessam Jesus Cristo como Senhor. Agora, olha só o mistério que permeia esta palavra. O homem dizia, antiga, poderia dizer: Adão, por causa tua eu estou condenado, por causa tua eu vou morrer, por causa tua não tenho esperança. Mas hoje, mediante a cruz, esta narrativa muda. Por quê? Porque ao invés de culpar Adão, nós dizemos: por causa de Jesus eu tenho vida eterna, por causa de Jesus eu tenho esperança, por causa de Jesus eu tenho paz, por causa de Jesus eu vou entrar no céu. Olhando para esta palavra, Paulo, ele queria, os irmãos conhecem muito bem a história de Paulo, o apóstolo de Cristo. Ele não conviveu com Jesus, era um homem cruento, da tribo de Benjamim, fariseu. E Paulo, todos conhecemos aqui como foi a conversão no caminho de Damasco. Paulo vê Jesus, fica cego, e agora ele começa a pregar. E ao começar a pregar a palavra de Deus, ele se torna o primeiro missionário do Novo Testamento, e abre igreja, e fecha igreja, e abre trabalho, e deixa cartas poderosas que nós usamos hoje dentro do compêndio da palavra, das escrituras sagradas. Nós usamos as cartas de Paulo hoje para a estrutura das nossas igrejas. Por exemplo, quem quer falar contra heresias de Gálatas, capítulo 1 e versículo 8: ainda que viesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho além deste que vos tenho anunciado, sejais anátema. Se nós queremos entender o que é ser um obreiro, nós vamos lá ler as cartas escritas para Timóteo. Se nós quisermos entender o que é perdão, nós vamos ler para a carta de Filemão, de um capítulo só, em que tinha um escravo, o Onésimo, que ele era fujão. Ele disse: ei, eu pago o que eu te restituo, e pago aquilo que ele agiu em detrimento à tua pessoa, tipificando a Jesus, dizendo: ei, eu sei que ele é fujão, eu sei que ele pecou, eu sei que ele errou, mas o meu sangue purifica ele de todo pecado. Ele foi pago lá na cruz, tudo aquilo que ele passou. Se nós quisermos aprender, irmãos, sobre salvação, nós vamos ler a carta aos Romanos. Se nós quisermos aprender o que é um culto devocional, o que é um culto racional, e o que é como nós servimos a ceia do Senhor e até os dons espirituais, nós vamos para as cartas aos Coríntios. Mas Paulo, ele não estava contente com o seu ministério. Paulo, ele queria mais. Ele já tinha conquistado a Ásia, ele já tinha conquistado outros lugares do continente. Ele disse: eu quero chegar até a Europa, mas o meu objetivo é de chegar na Espanha. E ao chegar na Espanha, o que eu vou fazer? Lá eu vou também abrir uma obra missionária. Mas Paulo, ele precisava de um ponto de apoio, e este ponto de apoio era uma igreja que havia em Roma. E esta igreja, ela tipifica muitos dias atuais da igreja de Cristo. Para quem não sabe, Roma era o centro do comércio mundial. Todo mundo queria se parecer com Roma, todo mundo queria ser cidadão romano. As pessoas diziam: eu sou cidadão romano por uma grande quantia de dinheiro. E até Paulo, ele disse: é lícito fazer esta maldade, prender um cidadão romano. Paulo, ele usou a sua cidadania romana como status e como defesa própria. E a Bíblia diz que os anciãos daquela cidade,
cidade se estremeceram de medo. Roma era status dizer que era cidadão romano. Por quê? Porque Roma criou banheiros públicos e todos aqueles que não eram chamados de romanos, eles eram chamados de bárbaros, porque não era considerado um povo aciado. Roma, ela tinha tudo que uma nação tinha, era uma nação limpa, tinha cultura. Os gregos criaram a democracia, os romanos aperfeiçoaram ela. Os romanos tinham cultura, tinham poesia, tinham escritas. E para quem não sabe, este novo tipo de algoritmo que tem o zero foi criado por Leonardo Fibonacci, um cidadão italiano, ou seja, de origem romana. Nós, estudando a história de Roma para a nossa literatura, nós vamos achar muito lindo. Então, quando olhávamos para Roma, dizia: nossa, Roma é uma cidade que deve ser copiada. Mas havia uma igreja em Roma que dizia: nós não podemos copiar a cidade de Roma. Aleluia! Havia uma igreja no meio de Roma que sabia que havia muitos deuses, havia muita promiscuidade. Por exemplo, as pessoas falam muito de homossexualidade nos dias atuais, mas o único imperador romano que não se deitou contra os homens se chamava Marco Antônio. Os homens, era normal eles se deitarem com outros homens. Na cultura romana, na cultura grega e até entre os espartanos, as pessoas, elas viviam dentro de uma promiscuidade e idolatria. E Paulo, ele alcança a igreja de Roma dizendo: o que ele estava dizendo quando ele dizia: eu estou alegre por conhecer vocês, por escrever para vocês, é porque no meio de toda aquela promiscuidade, no meio de todo aquele cataclisma espiritual em que todos se dobravam para a cultura de Roma, havia uma igreja que não tinha se dobrado para a cultura romana, havia uma igreja que não tinha se dobrado para o pecado contemporâneo, havia uma igreja que ainda pregava o Evangelho e anunciava Jesus Cristo. Há uma geração atual que me deixa preocupado, porque há uma geração que só conhece 2 versículos, que quer dizer: não julgueis, e que Deus é amor. Não me julgueis, eu posso pecar, eu posso andar de qualquer jeito, porque Deus é amor. Ou seja, aí eles esquecem que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas. Paulo, ele disse: julgai as profecias, e disse também: julgai aquilo que eu digo. Nós esquecemos também que o Deus que é amor é aquele Deus que lança eternamente uma alma no inferno. O Deus que é amor é o mesmo Deus que matou 70.000 homens por causa do pecado de Davi. O Deus que é amor, ele disse: mata todo mundo na cidade de Ai, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar nem as crianças. E para quem leu a Bíblia sabe que quem mandou praga no Egito não foi anjo, não foi demônio, foi Deus. Deus, ele desce no panteão do Egito e diz: quem manda na terra do Egito sou eu. Eu vou mostrar que eu sou amor, mas eu também posso provar que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele chega em Moisés e diz em Moisés: Moisés, vá para o povo do Egito, diga para Faraó que eu estou chegando e tenho uma conversa e tenho um assunto para tratar com Faraó. E Moisés, ele diz: Senhor, quem está me enviando? E Deus diz: Moisés, diga que o eu sou está chegando no Egito. Nenhum nome terreno poderia marcar tanto conteúdo divino. Por quê? Porque eu sou a raiz de Jessé, eu sou a estrela de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus, ele chega agora. Paulo começa a pregar em Roma, e ao pregar em Roma, ao falar de Jesus em Roma, ele começa a falar sobre os gentios. E Paulo começa a dizer: os gentios eles pecaram, os gentios eles se afastaram de Deus. E agora ele chega numa parte importante sobre o pecado do homem, que o homem está dissociado da presença de Deus. Agora Paulo, ele fala sobre a lei e fala sobre o pecado, e ele diz: o pecado chegou ao homem mediante a lei. E a Bíblia nos fala que não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nascemos pecadores. Lá no Salmista 51:5 ele diz: em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeste a minha mãe. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 7, no versículo 20: não há homem bom nesta terra, e não há ser humano que não peque. Ou seja, a natureza do ser humano, ela está pronta, ela é condicionada a desobedecer a Deus, a fazer a própria vontade. Mas isto não é subterfúgio para viver em pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 14: pelo que o pecado não terá domínio sobre vós, pelo que não estáis debaixo da
lei, mas vós estáis debaixo da graça. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 5 e o versículo 20: veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Paulo começa a pregar o Evangelho, e agora ele fala sobre o pecado, e ele chega depois de um ponto importante: ei, nós somos pecadores. E ele também vai, algumas vezes ele fala nas suas cartas: eu sou o pior de todos os pecadores. Paulo, ele sabia que sendo pecador, ele fazia coisas erradas, e ele até diz: o mal que não quero, isso faço, e o bem que eu quero, isso não faço. E ele diz: eu sou o pior de todos os pecadores. E ele sabia da condenação do ser humano, ele sabia que o homem estava condenado ao inferno, ele sabia que o homem não tinha esperança sem Jesus. E o que Paulo chega, num dos pontos culminantes, ele diz: eu bem sei que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Ou seja, eu pequei, eu errei sim, eu sei que eu errei, não estou pregando a favor ou abrindo parênteses para os pecados, não. Eu estou dizendo: nós erramos sim, nós pecamos sim, mas maior que o nosso pecado é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Paulo, ele pregando o Evangelho para os romanos, ele chega agora na parte de Roma, e quando ele chega na parte dos romanos, em que ele chega nesse versículo total, em que Deus, ele fala grandemente com o seu povo, e nós temos duas interpretações dentro do campo da hermenêutica, dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Esta primeira interpretação é muito boa. Por quê? Porque eu vejo uma geração de pessoas também revoltadas na internet, pronta para apontar o dedo para os outros, para apontar o erro dos outros. Nós vivemos um período de linchamento virtual, em que uma menina, há pouco tempo, por causa de uma página famosa, acabou cometendo suicídio, por causa de uma acusação, uma denunciação caluniosa. Aquela menina não se aguentou, as pessoas fizeram julgamento, e depois as mesmas pessoas disseram: supera, a menina já se matou. Nós vivemos uma geração que aponta o dedo para os outros, esquecendo que também nós temos defeitos. E aí eu fui entender esta palavra, eu fui compreender o fundamento da primeira parte desta palavra, que a Bíblia está nos falando: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, existem três essências para a palavra mundo na Bíblia Sagrada. A primeira essência da palavra mundo, a Bíblia está nos dizendo em Salmo 24, primeiro: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Ou seja, a Bíblia está falando em âmbito cósmico, campo geográfico, planeta Terra. A segunda essência para a palavra mundo está em João capítulo 3 e o versículo 23: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E a terceira essência para a palavra mundo, a Bíblia nos diz: não ameis o mundo, ou o mundo jaz do maligno. Ou seja, a primeira essência se fala de planeta, a segunda essência se fala de humanidade, e a terceira essência se fala de pecado. Ou seja, ele está dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo: e não vos conformeis com o pecado. Mas como? Eu não me conformo com o pecado na vida do irmão, não. Eu não me conformo com o pecado na vida do funkeiro, daquela pessoa que fuma e bebe, não. Eu não me conformo com os erros que eu vejo dos crentes, não. Não vos conformeis com o pecado, mas com o mundo que habita em mim. Ou seja, ele estava dizendo: eu não me conformo com o pecado, mas eu não me conformo com o pecado que está na minha vida. Eu não aceito o pecado que está na minha vida. Ou seja, tem muito crente que não entendeu que para chegar até Deus não precisa ser um bom pregador, não precisa ser um bom cantor. A gente vê muitas vezes uma pessoa humilde assumindo o altar com uma voz até meio simplória, mas quando ele canta, a gente sente a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? A Bíblia nos fala em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa escutar. Ou seja, na segunda parte ele nos diz: mas as vós e as vossas iniquidades farão separação entre vós e o vosso Deus. O que ele está dizendo? Não pode cantar em pecado? Pode pregar em pecado? Pode fazer a obra em pecado? Pode assumir trabalho em pecado? Pode. A única ação que tu não pode ir no pecado é entrar no céu, porque no céu só entra santo, no céu só entra santo, no céu só entra santo. Meu Deus. A segunda parte dessa palavra, em que Paulo ele fala sobre não vos conformeis com este mundo, ele escreve em grego
carta em grego, ele estava dizendo: e não tomeis a forma deste mundo. E ele estava dizendo: ei, o que eu estou querendo dizer com isso? É que existem dois fatores dentro desta carta: forma e conteúdo. Porque o primeiro é a forma que nós tomamos, e o segundo, o conteúdo que nós absorvemos. Nós tomamos formas de crente. Nós, quando entramos na igreja, chegamos que nem crente, nos vestimos que nem crente, nós colocamos roupa, penteado que nem crente, e nós agimos que nem crente. Mas lá fora, muitas vezes temos uma outra forma, nós temos uma outra característica, e muitas vezes tem pessoas que aqui dentro são caricatos. Deus, ele deu uma forma para todas as coisas, e ele disse: eu estou dando uma forma com um objetivo. Por exemplo, eu não posso dizer que isto aqui é um copo, um recipiente. Por quê? Porque isto tem forma de microfone, tem aparência, tem desenho de microfone. Deus, ele deu forma para todas as coisas. Deus, a Bíblia nos diz que Deus nos criou dentro de uma tricotomia perfeita. Deus criou o homem com espírito, alma e corpo. O único ser que criou no universo é Deus e o homem. Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito. O homem é corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Ou seja, ninguém no universo é chamado de semelhança de Deus. Para te entender o mistério que permeia a criação, a Bíblia não diz que os anjos são a imagem e semelhança do Cordeiro, mas a Bíblia diz que eu, tu, pecador falho, somos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não fala que os anjos são a noiva do Cordeiro, mas a Bíblia diz que eu e tu, falho e pecador, somos a noiva de Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia não diz que Jesus morreu pelos anjos, mas a Bíblia diz que Jesus deu a vida pela minha e pela tua vida. Ele entendeu? Se o anjo ele peca, ele não tem clemência. Se o anjo ele peca, ele não tem condição dele se salvar. Se o anjo ele peca, ele não tem condição de ter um retorno da voz do Senhor. Mas tu, pecador, com todos os teus defeitos, tu vai entrar no céu, porque tu foi lavado e foi remido pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Ele falando sobre todas as coisas, sobre forma, ele disse: Deus, ele criou um povo e deu forma para o seu povo. Deus, ele deu um desenho para o seu povo. Quando Deus dizia: o homem usará um cinturão mais em cima e a mulher usará um cinturão mais embaixo, a mulher mais em cima, era para destacar o busto da mulher. As pessoas iam dizer: eu vejo ali uma mulher de Israel. Por quê? Porque ela se veste diferente, a aparência dela é diferente. Quando vi um homem de Israel, eles diziam: eu vejo um homem de Israel. Por quê? Porque a barba denuncia ele, o cabelo denuncia ele. Um homem de Israel, ele se veste assim, ele se comporta assim, os costumes dele são assim. Quando as pessoas, elas te veem com a Bíblia na mão, elas dizem: ali está um crente. Por quê? Porque tu tem desenho de crente, tem aparência de crente, tem penteado de crente, tem roupa de crente. Mas algumas pessoas, elas só ficaram na forma. Algumas pessoas, elas ficaram somente no desenho. Quer que eu te diga uma verdade? Tem crente que vem na igreja e nem dobra mais os joelhos, e ainda diz que quer que Deus fale contigo. Meu irmão, tu não precisa esperar o culto para Deus falar contigo. Deus pode falar contigo na tua casa, Deus pode falar contigo no teu trabalho, Deus pode falar contigo no ônibus. Quem nunca esteve dentro do ônibus e sentiu a presença de Deus? Sabe por quê? É porque ele está muito além da forma. Deus, ele criou a sua igreja e deu desenho para a sua igreja. Mas Deus, ele deu um desenho para a sua igreja como uma finalidade. Qual é? É para derramar o conteúdo principal, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quem te trouxe aqui não foi o irmão Marcos pregador, não. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Quando tu erra, meu irmão, não é a tua consciência que está tendo descargo. Quando tu diz: falei o que não devia, e falei demais, errei, pensei demais, briguei, falei, e tu diz: não é tu, meu irmão. Sabe quem está te convencendo? É o Espírito Santo de Deus. Quando tu levanta de madrugada e perde o sono, não desperdiça teu tempo no celular, dobra o teu joelho e vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, meu irmão, o Espírito Santo, ele é tão importante que no Antigo Testamento o homem muitas vezes recebia ele só uma vez na vida e ele depois nunca mais recebia. Por exemplo, é a história do leão e do profeta. O profeta, ele profetizou uma vez só na vida e ele até morreu depois. Mas o homem, quando profetizava, as pessoas dizem: respeita fulano, porque fulano ele profetizou. E as pessoas diziam: nossa,
Então, fulano recebeu o Espírito do Senhor, sim, fulano recebeu, pousou na vida do fulano o Espírito de Deus. Mas o homem, ele vivia à margem da presença de Deus. Desde a queda do homem, Deus tem procurado um meio de se aproximar da humanidade. O pecado de Adão criou uma ruptura entre o homem e Deus, e o homem não tinha a presença mais do Espírito Santo. Então o profeta Joel um dia se revolta, ele se levanta e diz: ei povo, se acordem, porque agora eu vou profetizar. Nos últimos dias, diz o Senhor há de derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne. Ei, só reis, profetas e juízes não, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonho. Tu não entendeu ainda o que eu estou te dizendo, meu irmão, pela misericórdia do Senhor. Eu já preguei em diversos rincões deste país, mas eu me recuso a assumir um altar numa igreja onde ali não está a presença do Espírito Santo. Eu não sei como tu chegou aqui esta noite, mas eu tenho convicção. Tu pode chegar triste, tu pode chegar vazio, tu pode chegar angustiado, mas daqui tu só vai sair cheio da presença do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, aquele dia que foi fatídico, aquele dia que foi angustiante, o teu patrão te xingou, o teu colega falou mal de ti, passou luta no ônibus, o pneu do carro furou, aí tu chega: Deus, o dia não está fácil, o dia está sendo difícil, o que eu faço? Aí tu dobra teus joelhos e começa a chorar. Aí tu diz assim: valeu a pena ter chorado, valeu a pena ter passado pela luta. Não me importa o tamanho da luta que eu passei, o que importa é somente aquilo que eu estou sentindo. Eu não estou mais sentindo a dor da luta, eu não estou sentindo mais a dor da angústia, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Isso nos enche, a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com vontade e desejo. A Bíblia nos diz que ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4 e o versículo 30, a Bíblia nos diz bem assim: e não entristeceis o Espírito Santo, ao qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, ele se entristece. A Bíblia nos diz que ele é Deus. Quando Ananias e Safira disseram: ei, nós estamos dando valor tal do terreno, e Pedro disse: por quê? Vocês mentiram para o Espírito Santo. Na verdade, vocês não mentiram para os homens, mas vocês mentiram a Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é onipresente, porque a Bíblia nos diz que Davi, ele escreve bem assim: para onde eu vou me esconder da presença do teu Espírito? Se eu estiver nas profundezas, ali ele estará. Davi, quando ele pecou, ele não disse: Senhor, não tires de mim o meu reino. Ele não disse: não tires de mim o meu poder, não tires de mim a minha família. Não, ele disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo: eu perco meu reino, eu perco a minha família, eu perco a minha casa, eu perco o meu status, mas eu não perco a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não perco a minha comunhão com Jesus Cristo. Glória a Deus. Podia ele conseguir mais um pouquinho d'água, irmão? Só mais 5 minutinhos. Há muitas pessoas que não entenderam. Eu vi uma história de um irmão que ele disse bem assim: eu vi um irmão, eu fui pregar numa vigília, e o irmão, ele pulou, ele rodopiou, ele saracoteou, ele falou em línguas e fez aviãozinho. E depois que ele fez tudo isso, sabe o que ele fez? O pastor da igreja disse bem assim: meu irmão, está em cima do horário, não vou poder te dar oportunidade. E o irmão disse bem assim: ei, agora que eu estou cheio, tu não vai me dar oportunidade? Apontou o dedo para o pastor e foi embora. Que geração é essa que acha que o Espírito Santo ele é só pular, falar em línguas e agir muitas vezes como um ser irracional? Tu não entendeu? Eu vou te explicar pelas Escrituras Sagradas. A primeira ação do Espírito Santo não é fazer tu falar em línguas. A primeira ação do Espírito Santo, obrigado, irmã, não é fazer tu gritar. A primeira ação do Espírito Santo não é fazer tu saracotear e fazer dar aviãozinho dentro da igreja, não. A primeira ação do Espírito Santo vai fazer, ele vai te coagir a ser obediente ao poder da palavra de Jesus Cristo.
Meu irmão, eu conheço muito pregador aí por esse país, mas pregador que não é obediente não me convence. Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito. Sim, eu quero que tu elabore um bom sermão, eu quero pregar um bom sermão, eu quero pregar uma boa palavra, mas principalmente eu quero que nesta igreja esteja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. O homem sem o Espírito Santo, dizia o pregador, é como uma lua que tem brilho, mas não tem calor. O homem sem o Espírito Santo, ele é como um carro muito bonito, mas não tem combustível, ele não pode dar partida, porque ele está vazio. O homem sem o Espírito Santo, ele é como um porco, ele é como um suíno. Sabe por quê? Por causa que ele não pode olhar para cima, não tem articulação no pescoço. O homem sem o Espírito Santo, ele vive murmurando, vive reclamando, ele é derrotado. Mas eu quero dizer para vocês que eu louvo a Deus, que eu estou pregando numa igreja que está cheia da presença do Espírito Santo de Deus. As horas se passaram, já vou terminar. O Espírito Santo, ele é agente direto na nossa salvação. A Bíblia diz em João, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu gosto dessa parte. O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o gentleman. A Bíblia nos fala, se pecar contra Deus tem tolerância, se pecar contra Jesus vai ter tolerância, mas aquele que criar uma ruptura com o Espírito Santo não vai haver tolerância, porque é o Espírito Santo que convence o homem. Se o Espírito Santo não convencer, o homem não é salvo, entendeu? Tu estás aqui salvo, bonitinho, sentado nesse banco, porque na tua vida está a presença do Espírito Santo. O casamento judaico, ele é diferente do casamento que nós vivemos. O noivo ia com o pai do noivo dele e mais um homem de confiança a conhecer a noiva. E ao conhecer a noiva, o pai do noivo, o noivo iam embora sem uma data estipulada. E eles deixavam o homem de confiança. Ele preparava a noiva, ele instruía a noiva, mas ele não tomava a noiva para si. E o noivo levava um tempo para vir buscar a noiva. Esta noiva deveria ser virgem, boa conduta e de boa família. E às vezes o noivo demorava um mês, 2 meses, 1 ano, e a noiva chegava no homem de confiança e dizia: o noivo está demorando. Será que o noivo veio? E o homem de confiança dizia: fica tranquila, noiva. O noivo é um homem de palavra. O noivo é um homem que cumpre todas as suas promessas. E se o noivo diz que vem, o noivo virá. Havia pessoas que diziam para a noiva: este noivo está te enrolando, este noivo está te enganando. Será que o noivo vem? E o homem de confiança se manifestava e dizia: ei, fecha a tua boca, eu convivo com o noivo, eu conheço o noivo. O noivo, ele cumpre todas as suas promessas. O noivo, ele cumpre a sua palavra. O noivo, ele não é um mentiroso, o noivo é verdadeiro. O noivo, ele foi, mas o noivo diz que vem. E se o noivo diz que vem, o noivo virá. Não entendeu? O noivo é Jesus Cristo, a noiva é a igreja, e o Espírito Santo é um homem de confiança. Muitas pessoas dizem que Jesus não vem, que está demorando, mas eu digo pela minha vida, ele cumpre cada uma das suas promessas. Jesus Cristo deixou o Espírito Santo, o homem de confiança, e o Espírito Santo diz: ele está cumprindo cada uma das suas promessas. Fica tranquila, igreja. Todos aqueles que zombam de nós, que nos condenam, todos aqueles que falam mal da igreja, um dia hão de engolir cada uma das suas palavras e vão dizer: desapareceu. Mas desapareceu quem? A igreja. E para onde ela foi? A igreja foi com o noivo, ela foi morar no céu com Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar em pé, que eu já passei por aí. Espírito Santo, quem não quer? Tem gente que espera até o final do culto. Tu não precisa de uma oração especial, tu
tu não precisa de algo especial, não. Sabe o que é especial? É a presença do Espírito de Deus que está aqui nessa igreja. Tu não precisa esperar pelo pregador, não é o pregador, é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu me recuso a deixar tu sair daqui vazio do Espírito Santo. Vem aqui, que Jesus vai te encher do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu coloco a tua igreja na tua presença. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu povo. Derrama, Senhor Jesus Cristo, uma gota do teu poder, derrama uma gota da tua unção em nosso meio, que o Espírito Santo venha a ser derramado, Senhor Jesus. Eu ainda creio numa igreja que batiza no Espírito Santo, eu creio numa igreja que tem derramamento do poder de Deus, eu creio no Jesus que cura, eu creio no Jesus que faz milagre, eu creio no Jesus que liberta, eu creio no Jesus que opera o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, aquele que entrou fraco vai sair daqui fortalecido. Em nome de Jesus, aquele que entrou vazio vai sair cheio da presença do Espírito Santo. Aquele que chegou triste, que chegou em depressão, em nome de Jesus, vai sair daqui saltando de alegria, Senhor. Senhor, a tua igreja, nós precisamos da presença do teu Espírito Santo, nós precisamos do teu poder, nós precisamos da tua unção, nós precisamos, Senhor